Essa garota sofria de uma doença rara chamada Síndrome do Ar Contaminado, podendo respirar apenas o ar filtrado por uma câmara de purificação de 10 metros quadrados. Certo dia, a câmara começou a brilhar misteriosamente. Para piorar, uma onda de gás amarelo surgiu das tubulações subterrâneas da cidade, enchendo as ruas. Quem inalava o gás caía inconsciente. O pai, que estava na rua, ficou perplexo. Antes que pudesse reagir, uma massa maior de gás se aproximou rapidamente. Em segundos, já estava diante dele. O homem correu desesperado para casa. Ao chegar, puxou a esposa para longe da janela. O gás já tinha coberto tudo e infiltrava-se pela casa. A filha estava protegida na câmara de purificação. O homem ativou o modo de economia de energia da máquina e, sem escolha, fugiu com a esposa. Correram para os andares mais altos do prédio, onde um casal de idosos generosos os acolheu. A mãe usou um comunicador para perguntar à filha como ela estava. Aliviada ao saber que estava bem, foram à varanda. O homem subiu ao telhado e viu que toda a cidade estava envolta por aquele gás mortal. O gás causou um apagão na cidade. Embora a filha estivesse segura na câmara de purificação, a bateria não duraria até o amanhecer. O pai planejou descer para trocar a bateria. Testou o ar com uma chama. Embora o gás fosse incolor, era tóxico. Então, lembrou que o vizinho do andar de baixo tinha um cilindro de oxigênio. Para garantir a segurança da filha, decidiu descer pelo lado de fora, usando os canos do prédio. Ao entrar no apartamento do vizinho pela janela, encontrou o corpo do homem caído no chão. Sem tempo para lamentar, começou a procurar o cilindro de oxigênio, revirando a casa. Quando estava prestes a desmaiar, finalmente encontrou o cilindro. Com pressa, colocou a máscara de oxigênio e inalou o ar puro no último segundo. Após recuperar o fôlego, pegou um cilindro extra e ouviu um barulho vindo do quarto. Curioso, abriu a porta com um martelo na mão e encontrou apenas um cachorro. O animal parecia estar bem, o que o fez pensar que talvez os animais fossem imunes ao gás. Logo percebeu que a mãe do cachorro estava morta no cômodo, contradizendo sua teoria. Voltou para casa, trocou a bateria da câmara de purificação da filha e trouxe suprimentos extras. Decidido a encontrar mais baterias, desceu novamente ao andar térreo. A visão nas ruas era horrível. Corpos espalhados, vítimas com espuma saindo pela boca. O homem apertou a máscara contra o rosto. Embaixo de carros, encontrou várias baterias extras. Quando estava prestes a sair, ouviu um apito. Seguiu o som e encontrou um grupo de soldados enviados para resgatar sobreviventes. Informaram que a cidade havia sido tomada pelo gás e que as autoridades planejavam fechar a área após a evacuação. O líder da equipe viu que o homem usava cilindros de oxigênio e deu a ele um cilindro de oxigênio puro, instruindo-o a se juntar ao grupo. O homem recusou, explicando que sua família ainda estava no prédio. O líder, relutante, seguiu seu caminho, mas o homem pediu mais um cilindro e contou sobre a condição da filha. Apesar dos equipamentos serem valiosos, o soldado deu a ele um extra. Ao voltar, percebeu que o nível do gás estava subindo rapidamente. A única chance de salvar a filha seria tirá-la da câmara de purificação, mas precisariam de roupas espaciais guardadas em um laboratório no centro da cidade. Movidos pela insistência da filha, concordaram em passar na casa da amiga, Bia. No entanto, ao chegarem, descobriram que não havia ninguém lá. O casal rapidamente chegou ao laboratório e encontrou a roupa espacial. Pegaram a caixa e estavam prontos para sair, mas o laboratório explodiu. Não demorou muito para que recobrassem a consciência. O homem começou a ter dificuldade para respirar e percebeu que o tubo de oxigênio havia se rompido. Agora só havia um cilindro de oxigênio. O casal teve que se revezar no uso enquanto carregavam a pesada roupa espacial. Caminharam lentamente, parando de vez em quando. Não se sabe quanto tempo levou até que finalmente alcançaram o último andar. Porém, o cilindro de oxigênio estava quase vazio. O homem decidiu que a esposa deveria voltar primeiro para casa, enquanto ele tentaria encontrar outra maneira de sobreviver. Relutante, a mulher foi embora. Para economizar oxigênio, começou a correr pelas ruas. Porém, o cilindro não durou até ela chegar em casa. Com o tempo se esgotando, tirou o cilindro e prendeu a respiração. Com muito esforço, carregou a caixa até o andar mais alto. Finalmente conseguiu chegar, mas a visão que encontrou foi pior do que o gás tóxico. A roupa espacial estava danificada, com um grande buraco. A mulher ficou desesperada. Enquanto isso, o homem ainda tentava voltar para casa, caminhando pelos telhados. Em um deles, encontrou um cadáver e uma trilha de sangue. Intrigado, seguiu a trilha e entrou em um local com sinais de habitação. Lá havia suprimentos e um cilindro de oxigênio. Sem ninguém por perto, pegou o cilindro. Antes de sair, um policial entrou e ordenou que deixasse o cilindro. O homem logo percebeu que o cilindro não pertencia ao policial, mas que ele havia roubado e matado para obtê-lo. Confrontado, o policial deixou de disfarçar e alcançou sua arma. Mas o homem, preparado, empurrou o policial para dentro do gás tóxico. Os dois lutaram e a arma caiu. Sem o cilindro de oxigênio, o policial não resistiu. O homem sabia que, se não tivesse agido, seria ele o morto. Depois de pegar o cilindro, voltou rapidamente para casa. Enquanto isso, sua esposa percebeu que a bateria da câmara de purificação estava prestes a acabar. Sem o marido, ficou perdida. Após esperar um bom tempo e ver que ele não retornava, decidiu arriscar a vida para trocar a bateria. Respirou fundo e mergulhou no gás tóxico. Correu o mais rápido que pôde. Ao vê-la sem máscara, a filha ficou ansiosa. A mulher rapidamente trocou a bateria. Ao ver os sistemas voltando a funcionar, sentiu alívio. Porém, antes de sair, observou
observou a filha intensamente. Um tempo depois, o homem chegou em casa. A visão diante dele o paralisou. Confirmar o que temia, lágrimas escorreram sob a máscara. Sua esposa estava caída, sem vida. O homem desabou. Antes que pudesse se levantar, ouviu a voz da filha. Ele sabia que não poderia esconder a verdade. As palavras não saíam. Por fim, informou a filha sobre a morte da mãe. Do outro lado, a menina ficou em silêncio. Logo depois, um leve terremoto atingiu a casa. O gás começou a se espalhar rapidamente. Sabendo que o local logo seria tomado, o homem decidiu procurar mais roupas de proteção para os idosos que viviam ali. Mas os velhos recusaram, sorrindo. Disseram que já tinham pouco tempo de vida. Os dois velhinhos deitaram em sua cama. E estavam muito felizes, pois viveram uma vida inteira juntos. E esse era a maneira perfeita de encerrar suas vidas. O velhinho agradeceu a sua esposa por esta sempre ao seu lado, pois isso sim é o verdadeiro amor. Logo o gás entrou na casa e eles foram ao céu juntos. Enquanto isso, o homem encontrou uma roupa de proteção de alta qualidade em um caminhão abandonado. Pegou uma pequena moto elétrica e correu pelas ruas, mas a visibilidade era baixa, e ao andar rapidamente, foi surpreendido por um menino. Incapaz de desviar, foi arremessado, batendo a cabeça e desmaiando. Ao acordar, não sabia quanto tempo havia se passado. Pegou o comunicador e chamou pela filha, mas não houve resposta. De repente, viu duas figuras emergindo da névoa. Levantou-se incrédulo e viu sua filha correndo até ele, viva e saudável. A menina explicou que havia descoberto que algumas pessoas eram imunes ao gás. Feliz com a notícia, o homem tirou a máscara de oxigênio e beijou a filha no rosto. No final, de maneira cômica, acordou e percebeu que havia trocado de lugar com a filha. Agora era ele quem estava dentro da câmara de purificação. Curte o vídeo, segue esse canal e comenta se você também daria sua vida para salvar seus filhos.